Carvalho, pastor ordenado em 1990, bacharel em teologia, administração de empresas, pós-graduação em finanças e controladoria, escritor de vários livros lançados. É pastor-presidente da Igreja Novo Dia, casado com a pastora Núbia e com obra missionária no Nepal. A Risley Top recebe com muita alegria pastor César Carvalho. Versículos de 7 a 9 vai contar para nós uma história muito curiosa. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado, onde, meu irmão? Numa janela. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre algumas verdades sobre estar na janela. O que isso de fato representa? Estar na janela prefigura uma condição de quem não está nem dentro nem fora. Alguém que vive numa espécie de limiar, numa espécie de fronteira. E viver na fronteira, muitas vezes, pode ser o maior risco que a gente vai levar na nossa vida espiritual. E como líderes, e aqui é uma escola de liderança, nós precisamos, ao invés de caminhar no paralelo do lugar que nós não deveríamos estar, nós deveríamos estar caminhando na direção contrária. Então vamos dizer que esta linha aqui do meio, onde eu estou aqui posicionado, fosse a fronteira entre a vontade de Deus e a vontade da carne. O que Deus deseja que eu vivo e o seu propósito para a minha vida, e aquilo que de fato são os meus interesses, enquanto eu dou ouvido à minha carne. Muita gente procura o pastor para perguntar assim, mas pastor, até qual é o limite que eu posso caminhar aqui na fronteira? Até onde eu posso ir? Vou dar um exemplo aqui, que não é a coisa aqui da igreja. Sei lá na igreja que eu sou pastor, aqui não tem isso não. Mas assim, os jovens perguntam assim, até onde eu posso ir no meu namoro sem pecar? Até onde eu posso ir? O marido vai perguntar assim, pastor, até o que eu posso ver na internet que eu não peco? A mulher fala assim, que parte do corpo daquele artista eu posso olhar? Aí eu pergunto, será que é isso que Deus tem para nós? Essa caminhada na fronteira? Será que Deus nos chamou para guardar fronteiras? No sentido de ficar lá vendo, vou ver quem vai passar. E aquele irmão, quase passou. Será que Deus nos chamou? Igual os guardas da fronteira dos Estados Unidos com o México, que ficam lá rodando para impedir que as pessoas passem. Será que Deus nos chamou para isso? Ou para ficar tentando atravessar a fronteira, ou para ficar cuidando da vida de quem quer atravessar a fronteira? Porque tem gente que não quer atravessar, mas também não quer sair daqui. Aquele irmão, aquele vai passar. Passou. Pastor, o irmão passou. Tem um projeto muito importante, irmão, o projeto Vida, conhece? Cada um cuida da sua. E aí, o que acontece? A gente muitas vezes fica aqui e se esquece. O meliante esquece que vivia aqui atolado no cocô. Eu ia falar outra coisa. E Deus o resgatou. E agora ele fica querendo medir o outro. Meu irmão, Deus te chamou para ir para longe da fronteira,
para ir na direção ao contrário da fronteira. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter consciência é que janela não é lugar para sentar. Porque quem está na janela não está dentro nem fora. E quem está assim, está tentando conciliar questões irreconciliáveis. É gente que tenta conjugar pecado com pureza. Até quando eu posso? O que eu posso? E um discípulo de Jesus não trabalha, não trafega para estar sabendo conjugar questões irreconciliáveis. Ele não caminha para ficar tentando saber até onde ele pode. Não, ele anda na direção contrária. Ele está caminhando na direção da santidade. E essa é uma questão que a gente precisa retomar, meus irmãos. A santidade precisa voltar a participar dos cultos e dos púlpitos da Igreja do Brasil. Nós precisamos voltar a ser conhecidos como o povo santo, o povo diferente, o povo crente. Nós precisamos voltar a isso. Porque o negócio está louco à nossa volta. Por quê? Porque nós viramos guardiões da fronteira. Quando, na verdade, eu fui chamado para me afastar dessa fronteira, para não viver nesse lugar, para não assentar-me nesse lugar. Estar na janela, então, é não estar nem dentro e nem fora. Você senta ali, aí daqui a pouco você começa a observar, lá fora, lá, ô fulano, e o culto aqui dentro, vou dar um exemplo, culto aqui dentro, mas você olhando lá fora. Ora, você está olhando para aqui dentro, ô Senhor, que maravilha. Daqui a pouco está olhando para fora. Vou fazer uma pergunta aqui, você conhece gente assim? Levanta a mão. Só se conhece. Conhece não, irmão? Graças a Deus. Agora, deixa eu perguntar a você. Você tem vivido sentado na janela? E talvez a maior janela que se abriu diante dos seus olhos seja uma tal de internet, que você já não vive sem ela. E você então vê tudo que está passando na janela e fica assim, ô Senhor, que culto maravilhoso. Mas que também, que coisa maravilhosa. Oh, que culto, mas que coisa boa. Quem está nesse lugar está tentando conciliar coisas irreconciliáveis. Então, diga para esse irmão aí que está do seu lado, não precisa bater no ombro dele, porque vocês já bateram muito ontem à noite. Eu conhecendo o Gregório, eu sei que ele não perdeu a mania. Bata no ombro do seu irmão e diga para ele. Então, não precisa bater no ombro dele. Diga para o seu irmão, só sem bater no ombro dele. Saia da janela, irmão. Saia da janela, irmão, porque esse lugar é muito perigoso. Esse lugar é muito complexo para estar. A janela também é um lugar de descompromisso e alienação. Não só de não estar dentro, nem estar fora, como no caso de Eutico, mas é um lugar de descompromisso e alienação. Vá comigo, por favor. Nós estamos num curso de líderes. Vá comigo ao 2º livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 16. Aqui conta a história, só para sintetizar, de Davi trazendo de volta a arca do Senhor, desde que ela havia ficado lá com os filisteus, e ele vai trazendo de volta, tem o problema, aí até Uzá morre, e tem essa história toda aqui no capítulo 6. Mas no versículo 16, conta assim a história. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de onde, meu irmão? De uma janela. Olha a janela de novo aí. Que coisa, né?
observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Mantenha esse texto perto de você. Estar na janela também representa gente que não se compromete com nada, e nada que acontece ao seu redor importa a não ser o seu próprio benefício, o seu próprio bem. Estar na janela também é estar desprezando tudo que os outros valorizam. Tudo que alguém importante para você valoriza e quer e acha importante, você despreza, porque não vai fazer efeito, não vai fazer diferença para a sua vida. Entendam Mical. Mical está ali. Quem é Mical? Para você saber. Mical é filha de Saul. Davi casa-se com ela porque ele vence Golias. E lembra quando antes de Davi enfrentar Golias, ele pergunta uma coisa que a gente de vez em quando esquece de perguntar. O que vai ganhar a pessoa que enfrentar o gigante? Por que essa pergunta é importante? Porque tem gente que entra em briga que não vale nada. Tem gente que entra em disputa que não vai levar a lugar nenhum. Tem gente que briga por coisa que não vai fazer nada de diferença na sua vida. E você precisa lutar por coisas que façam sentido, lutar por coisas que valham a pena, lutar por coisas que de fato farão diferença na sua história. E Davi então fez essa pergunta e disseram para ele assim: o cara que ganhar, o cara que enfrentar o gigante, primeiro, que a família dele não vai pagar mais imposto na vida. Aí, se é um brasileiro, ele celebraria mais do que celebrou Davi, porque o que brasileiro mais faz na vida é mais certo que a morte é pagar imposto. O negócio é duro aqui no Brasil. Eles querem diminuir o preço do carro, vamos diminuir tantos por cento do imposto disso, não sei o quê, mas mesmo assim o imposto vai estar lá na casa de 50 e poucos por cento. A gente paga imposto de tudo que a gente consome nessa vida aqui no Brasil. E imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Cada hora inventa um imposto novo. Mas Davi recebe essa proposta. O cara que enfrentar, a família dele não paga mais imposto. Porque enfrentar era certo, ganhar era outra questão. Então, só para enfrentar, já não pagaria mais imposto. Então, ele vai, aí falam assim, e aí, além disso tudo, vai ganhar uma princesa para casar. Olha, que maravilha. Então, ele vai e topa. Tem gente que acha que Davi chegou lá, esse cabeção aí, vou dar uma pedrada na testa dele à toa. Não foi isso. Davi fez uma avaliação, se valeria ou não valeria a pena. Você fica atacando pedra aí à torta e à direita e não vale a pena. Você mata passarinho, mas nunca mata gigante. Porque tacar pedra não vai garantir nada. Não é? Então, o que acontece? Ele vai e faz. Como você sabe a história, ele ganhou o gigante, casou-se, e a princesa era Mical. Saul morreu, essa história toda, ele assume o trono, e ele, então, começa a reinar. E ele vai em busca de trazer a arca de volta. Porque a arca tinha uma representatividade muito forte. Era a representação da presença de Deus no arraial do povo de Deus. Coisa que a gente muitas vezes não liga. A gente não está ligando mais muito se Deus está ou não está. Desde que eu esteja satisfeito, isso virou secundário. Deus estar ou não estar em alguns ambientes não faz diferença mais. Porque importa que eu me sinta bem e não se Deus está. Importa que eu queira me sentir, porque está tudo bem, estou legal demais, está muito bom, pastor. Mas e Deus está nesse lugar? A gente já tem hora que a gente não se importa mais se está ou se não está, não é verdade? E aí ele resolveu trazer a arca. Só que quando ele está trazendo a arca, ele tira a roupa de rei. Ele fica com uma estola sacerdotal. E ele faz que nem sabe aquelas pessoas que vinham, os conquistados, geralmente os conquistados vão na frente. Quando você vê um filme de época, o exército conquistador, ele vem atrás, trazendo os conquistados que vêm à frente ali. Os conquistados estão ali na frente. Esse aqui é o povo que a gente conquistou. E eles vêm todos cabisbaixos, tristes, rasgados, geralmente amarrados,
acorrentados, andando ali como prova da conquista do povo. Davi se faz conquistado. Davi é o conquistador conquistado. É aquele que conquista a batalha, conquista a vitória, mas se coloca na frente do batalhão para dizer: eu fui conquistado por esse rei, eu fui conquistado por esse Senhor, eu fui conquistado por esse ser maravilhoso que dirige a minha vida. Quantos aqui são conquistados completamente pelo Senhor? Só pode haver líderes na casa de Deus desses que foram conquistados pelo Senhor, e não conquistados pelas suas vontades, por aquilo que querem, mas por aquilo que Deus quer. A nossa referência é quando o Cristo vai lá no Getsemane e diz: Pai, se for possível, livra-me, tira de mim, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, cumpra-se em mim a tua vontade. Só pode ser líder na casa de Deus quem entendeu que o que vale é a vontade de Deus e não a nossa. Davi, então, vai caminhando ali, e ele vai tão feliz, porque ele é um conquistado, mas um conquistado feliz, então ele vai dançando na frente. A Mical está na janela. E quem está na janela, como eu já disse, não está nem dentro, nem fora. Quem está na janela não celebra a conquista dos outros. Quem está na janela não fica feliz com a alegria dos outros. Quem está na janela não fica contente pelo que Deus está fazendo ali. Porque não é com ele. Ele não se sente participante. Mical está ali assistindo. A única coisa que ela consegue ver naquela festa toda é que o rei não está vestido de rei. Tanta coisa acontecendo à sua volta, tantas coisas importantes acontecendo à sua volta, mas ela, a única coisa que consegue perceber é que o rei não está com a roupa de rei, como se isso fosse prioridade. E ela diz para Davi: você vai ler o texto depois, se posicionando como um homem sem vergonha, pulando aí na frente dos outros, dançando na frente das suas servas, dançando aí feito um palhaço. E Davi responde para ela. Vou ler o texto a partir do versículo 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Foi a única coisa que ela conseguiu ver, porque ela está na janela. Ela não desceu para participar. Quem está na janela não celebra a conquista dos outros. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. É gente que está na janela, é gente que não se compromete com as vitórias dos outros, com as conquistas dos outros. O único interesse é o seu próprio bem-estar. Nós estamos numa escola de líderes. Se todo o seu mundo se resume ao entorno do seu umbigo, comece a repensar. Porque Deus está chamando e levantando a sua igreja no Brasil para começar a olhar para as outras direções. Para começar a perceber o que está acontecendo à nossa volta. E a terceira coisa é que na janela todos são roubados da sua atenção e perdem o foco. É roubado constantemente da sua objetividade pelo paralelismo da situação, acaba desfocado, o que pode ocorrer física e mentalmente. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Quantos de nós podemos confessar que em alguns momentos da nossa vida litúrgica, religiosa e eclesiástica, em alguns momentos a gente está no ambiente de culto, mas a nossa cabeça está em outro lugar?
Alguém pode confessar isso? Hein? Você está no lugar, mas a sua cabeça está em outro. Isso também é estar na janela. E a gente pode perder o foco. A gente pode perder aquilo que de fato é importante para a nossa vida. E veja o que a Bíblia diz para nós em Provérbios 4, 25. Diz aqui o texto: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Mantenha o seu foco. Você está aqui numa escola de líderes, não é verdade? Mantenha o seu foco. Mantenha a sua objetividade. Mantenha os seus olhos na direção daquilo que você está querendo fazer. Eu quero servir a Deus e servir a igreja de Jesus. Mantenha o seu foco. Porque muitas coisas vão tentar roubar a sua atenção. Muitas coisas vão tentar roubar os seus olhos desse lugar. E você vai precisar reagir. E baseado nos personagens que vimos aqui agora, através das Escrituras, o que pode acontecer? Quais são os perigos que podem acontecer com quem se mantém na janela? Por isso eu estou aqui nessa manhã, que vai se estender, e vai ser tarde, vai ser noite, não com eu falando, fica tranquilo. Mas esse encontro que vocês estão de liderança, é muito importante que você saiba, você precisa tomar algumas decisões nesse encontro. E uma delas que eu não gostaria que você esquecesse é: eu não posso ser líder na casa de Deus e sentar-me na janela. Eu preciso assumir o meu compromisso. As pessoas vão dizer: mas você está muito enlouquecido, você virou uma espécie de... Como é que chama essa pessoa que... um fanático, você virou um fanático. Você está muito fora do padrão. Vem para o equilíbrio, meu irmão. Eu não estou falando aqui para você ficar na igreja de segunda a segunda, de 8 da manhã às 9 da noite. Não é disso que eu estou falando. Mas é não perder de mente quem você é no lugar que você está. Você está no seu trabalho? Ok, mas você é o embaixador do reino de Deus no seu trabalho. Você está na sua escola, na sua faculdade? Ok, vai se discutir um monte de temas, vai ter um monte de temas reflexivos, mas você é o embaixador do reino de Deus na sua faculdade, na sua escola. Você está em casa, com seus vizinhos, perto dos seus amigos. Ok, tudo certo, mas você é o embaixador do reino de Deus naquele lugar. Então não perca o foco de quem você de fato é. Quais são os perigos que podem acontecer em quem senta na janela? Sabe qual foi o problema na vida de Mical? Olha, só para você ter ideia. Nasceu princesa. Nasceu princesa. Virou rainha. Olha que maravilha de crescimento, de progresso. Nasceu princesa, virou rainha. Mas aí ela tem esse momento de janela da sua vida. E nunca conseguiu gerar um príncipe. Ela se torna estéril. Quer ver o texto? Volta lá, para você não pensar que o pastor está inventando conversa, né? Tudo que eu não preciso é que você pense que eu estou inventando conversa fiada, né? Segundo Samuel 6, né? Quando ele diz assim no versículo 22, e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, versículo 23 do capítulo 6, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Uma princesa que se transforma em rainha, mas não consegue gerar um príncipe. A janela gera esterilidade, irmão. Sentar na janela vai fazer você até aparentar estar bem, mas muitas vezes não vai produzir fruto nenhum. Tá legal, mas vai virar uma pessoa estéril, vai virar uma pessoa que não frutifica.
E lembra do que Jesus disse para nós? Nós somos conhecidos pelos frutos e não pelas folhas. Há muita folha e muito pouco fruto nesse nosso tempo. E quando Jesus viu a figueira cheia de folhas, aquilo era uma mensagem. Quando a figueira dá folhas, ela está dizendo, eu estou frutificando. Por isso Jesus vai até a figueira, mesmo não sendo época de figo. Ele está vendo a figueira com folhas. A figueira está fazendo um anúncio. Eu tenho figos. Porque toda vez que a figueira dá folhas, ela também dá fruto. E ela está dizendo, eu tenho figos. Quando Jesus chega nela, ele vai procurar os figos e não há frutos. E ele amaldiçoa aquela figueira. E ela morre. Porque quem vive só de aparentar aquilo que deveria produzir, acaba morrendo seco, sozinho. Você, quando senta-se na janela, você corre o risco de passar momentos muito agradáveis. Mas no final das contas, você pode estar sozinho, seco e abandonado. E Deus não nos chamou para isso. Você foi chamado para frutificar, irmão. Mesmo quando não conseguir nascer folhas na sua videira, na sua figueira, mesmo que não floresça, você foi chamado para dar fruto, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Mas para dar fruto, eu tenho que sair da janela. Eu tenho que romper com a fronteira. Eu tenho que correr para longe dela. A segunda coisa que pode acontecer foi o primeiro texto que nós lemos. Eutico está sentado na janela, Paulo prega demais, ele fica com sono, não está dentro nem está fora, as candeias acesas, a fumaça no templo, oh, maravilha, a fumaça está por aí e tal. A gente virou um povo que está muito satisfeito com fumaça. Antes nós queríamos fogo, mas agora a gente fica satisfeito com a fumaça. A fumaça já é o suficiente. Esfumaçou, já está bom demais. Tem gente, até não tem nada contra, tá? Que já está comprando aparelho de fazer fumaça no culto. Não é que aqui vocês devem ter, porque tem as luzes, então tem que ter fumaça para botar a luz e tal. Mas tem aí, sabe aquela coisa, eu quero me esconder na fumaça da tua glória, mas lá no meu coração, lá dentro, eu queria ser o holofote, né? Ô, glória! Tem gente que canta que quer se esconder, mas não é a pessoa que mais quer aparecer. Ô, desgraça! Depois de uma certa idade, a gente perde meio assim o medo de falar certas coisas. E aí o que acontece? A gente vai e está muito seduzido pelo esfumaçamento, né? E Elias não falou assim, ó, vamos fazer um teste aqui. O Deus que responder com fumaça, esse é o Senhor. Não, tinha que ter fogo, né? Porque fumaça é bonito para fazer algumas coisas, mas fumaça sem fogo só faz Eutico adormecer. E aí ele, naquela fumaceira, sentado na janela, o que ele perde primeiro? O equilíbrio. A primeira coisa que pode acontecer com quem senta na janela é perder o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio, perdeu tudo da vida. Provérbios 3, vai encontrar lá, capítulo 3, versículos 21 e 22. Veja comigo aqui esse texto, que é tão rico, tão importante, a gente esquece tanto. Provérbios 3, 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Guarda o equilíbrio, irmão. Uma das coisas mais perniciosas que aconteceu nos últimos tempos foi a tombada que a igreja deu para a extremidade. A gente perdeu o equilíbrio e, por conta disso, perdeu o direito de falar. A igreja, meu irmão, não foi chamada para ser ideológica.
A igreja não é... Vou falar para você com todas as letras, como eu falei, eu tenho 57 anos, vou fazer 58, sou consagrado desde 1990 ao Ministério da Palavra, sou 4ª geração de crentes da minha família, o meu bisavô semeou parte da fazenda para construir a primeira igreja presbiteriana de Jataí, então eu estou falando com um certo peso aqui. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja é do alto. A igreja é do alto. Ela não pode ser sequestrada pelas ideologias humanas, porque quando ela é sequestrada pelas ideologias humanas, ela cai da janela. Porque ela perde o equilíbrio. Deus falou para o seu amigo Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Pecaram demais, Abraão. Se Abraão fosse um crente brasileiro desses últimos tempos, ele diria: me dá a arma que eu vou junto para acabar com essa raça. Estou falando mentira? Não. Abraão falou: Senhor, se tiver 50 justos, castiga não, destrói não. Mas, Senhor, pode ser que não tenha 50, se tiver 40. Pode ser que não tenha 40, se tiver 30. Ele foi negociando justos com o Senhor para não destruir Sodoma e Gomorra. E nós, hoje, pegaríamos a R15, metralhadora e canhão para matar algumas pessoas que a gente não gosta. Só porque é de esquerda ou de direita. E a hora que a igreja assume esse lado, ela perde o equilíbrio. E quando perde o equilíbrio, perde o direito de falar. Que não tem o que dizer, que vai virar papagaio, reproduzindo o discurso dos outros, curtindo fake news, reproduzindo mentira para a vida dos outros. Perde o equilíbrio. E geralmente quem perde o equilíbrio, Eutico, podia ter caído para dentro. Já que ele caiu, ele está sentado na janela. Ele podia cair para dentro. Pum. Ia ser só um susto. E uma vergonha desgraçada. Ia ser pagar um mico. Quanta gente aqui já não pagou mico na igreja? Pastor, então, paga mico toda hora. É ou não é? Já pagou mico? Já pagou mico nos Estados Unidos? Já. Eu também. A gente paga mico toda hora. A gente está muito exposto. Mas pagar mico é cair para dentro. Não tem problema nenhum. Eutico caiu para dentro, todo mundo. Levanta, Eutico, deixa de ser bobo, senta aqui, continua assistindo a palavra. Mas, geralmente, quem senta na janela, cai para fora. Você conhece gente que estava na janela, caiu para fora e nunca mais voltou? Geralmente o tombo é para fora. Pouca gente cai para dentro. Nesses tempos que a gente vive, pouca gente cai para dentro. Pouca gente consegue convergir e assumir o seu lugar, mas ter, de alguma forma, a possibilidade de se salvar. Cai para fora. E, por último, quem senta na janela corre o risco da esterilidade. Diga comigo, esterilidade. Da perda do equilíbrio. E, por último, da perda da sensibilidade. Quem está morto não é sensível. Quem está morto não se importa com mais nada. Pode ter criança sofrendo, pode ter gente sofrendo, gente padecendo necessidade. Você quer ver como é que eu percebo que a pessoa está na janela e tombou? Não é quando ela se desviou, está fazendo os pecados mais cabeludos. Já viu que? O pecado, quando é mais grave, ele não é careca. Todo pecado sério, o pessoal fala que é pecado cabeludo. Por que será? Mas deixa para lá, isso é outro dia, a gente vai refletir sobre isso. O cara cai. Mas o primeiro sintoma que a gente percebe é que ele está insensível.
Ele não sente mais nada por ninguém. Tá. O pastor faz o apelo, irmão, nós precisamos fazer isso, estamos construindo aqui do lado, vai ser a igreja das crianças, vai ser não sei o quê. O cara, que hora acaba o culto? Precisamos, coma na cantina, porque vai levantar recursos para ajudar e tal. Estou pensando naquela minha torta que eu deixei lá em casa. Irmãos, vamos orar pelo fulano de tal, porque o fulano de tal está com uma doença incurável. E a pessoa, o culto está demorando tanto. A pessoa perde a sensibilidade. Sabe qual eu acho qual foi o texto mais triste da Bíblia? Todo mundo deve ter um texto muito alegre, um texto muito triste. O mais triste, foi quando Sansão estava lá seduzido por Dalila, e ela começa a brincar com Sansão. E Sansão começa a brincar com ela. Como é que você perde essa força? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E ele foi falando, ela foi fazendo e nada. Aí ele vinha, aí ela amarrava ele, aí ele arrebentava as cordas e nada, aquela conversinha fiada. Naquela fronteira, lembra da fronteira? Né? Sansão na fronteira, ele dali, agora amarra assim, agora faz assim, então, que maravilha. E de uma brincadeira e outra, rolava um beijinho, rolava um amasso, então, vamos brincar. Até que ele fala a verdade. Meu cabelo nunca foi cortado. Aí ela manda uma manguaça nele, Sansão, que já não era bom de manguaça, manguaçou, emborcou. Como emborcou, cortaram o cabelo dele. Quando cortaram o cabelo dele, aí vai o texto mais triste. Ela fala, os filisteus vêm contra você. Ele se levanta, vamos arrebentar. E o texto diz assim, porque ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Quando você perde a sensibilidade, você não sabe se tem ou se não tem. Eu não estou falando de arrepio de culto, não. Eu estou falando de convicção de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Só que ele perdeu a sensibilidade. Ele não sabia mais que o Espírito não estava com ele. E quando isso aconteceu, a primeira coisa que fizeram com Sansão foi vazar os olhos dele. Agora ele perdeu o cabelo, perdeu o equilíbrio, perdeu a visão. Sabe qual foi o pior? Amarraram ele no moinho. E quanto mais Sansão andava, mais no mesmo lugar ele estava. Porque o moinho, você roda, 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 cego, careca, andando quilômetros, sem sair do lugar. Conhece gente assim, crente? Que anda, mas não sai do lugar? Que não tem visão de nada e que perdeu a sensibilidade? Mas deixa eu dar esperança para você. Não precisa terminar assim, não. Porque a Bíblia diz que o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer novamente. E ele orou e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. E na sua morte ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Mas não precisava ser daquele jeito. Não viva na fronteira. Porque uma fronteira é um lugar que você pode perder a sensibilidade. É um lugar que você pode perder tudo na sua história. Tudo na sua vida. A nossa esperança aqui nessa manhã é que Deus pode reverter todo esse quadro caótico da nossa vida. E a única coisa que eu vim falar para você aqui nessa manhã foi: saia da janela que você se encontra. Assuma uma posição na sua vida.
como líder cristão, assuma uma posição em nome de Jesus. Há fé aqui nesse lugar para receber essa palavra em nome de Jesus? Você pode me ajudar? Olha bem para essa pessoa que está ao seu lado. Olha bem, bem mesmo. Não precisa olhar nos olhos para não apaixonar, mas assim, olha bem para ela. Diga assim: eu vou sair da janela. Você pensou que eu ia mandar você dizer saia da janela de novo, né? Nosso problema muitas vezes está em ver o problema do outro, mas não ver o nosso próprio problema. Eu vou sair da janela. Eu não vou ficar nesse lugar de risco da minha vida. Eu vou assumir um compromisso com o Senhor. Antes de assumir com o meu pastor, eu vou assumir com o meu Senhor. E vou viver tudo que Ele quer para mim. A fé para receber essa palavra nessa manhã. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.